Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos para mais uma aula do nosso curso de discipulado e novos membros da Igreja Presbiteriana de Matão. Eu estou gravando esse vídeo hoje, gente. Hoje nós não vamos ter PowerPoint, é porque eu tive um problema. Eu preparei todo o arquivo do PowerPoint, como nós geralmente usamos, mas eu perdi esse arquivo e aí agora não daria tempo eu gravar de novo o arquivo no PowerPoint. Então hoje vamos fazer sem o arquivo, ok? Nós estamos entrando hoje na nossa unidade 23 e na unidade 23 o tema é dos juramentos legais e dos votos. Será que o cristão ele pode fazer juramento? Será que um cristão ele pode fazer um voto? Nós vamos ver hoje na palavra do Senhor o que a palavra do Senhor nos instrui em relação a votos e juramentos. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe no estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o teu nome sempre seja exaltado, engrandecido e glorificado sobre todas as coisas, porque tu és o Deus único, verdadeiro, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo aquilo que neles há. Te louvamos por nossa salvação em Cristo Jesus, pela tua proteção sobre nossas vidas, por teu amor infalível. Te agradecemos por mais essa oportunidade de agora estudarmos a tua palavra a respeito desse assunto sobre juramentos e votos. E pedimos que o Senhor venha nos abençoar com a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender o que a tua palavra nos ensina a respeito deste assunto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então o primeiro ponto é o seguinte: o que é juramento legal e o que é voto? O que é que nós queremos dizer quando nós estamos estudando na Bíblia sobre juramentos e sobre voto? Sobre o juramento, então. O juramento legal é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que jura. Então, irmãos, é isso que nós estamos querendo dizer quando nós estamos falando sobre o juramento no sentido religioso. É quando o crente chama a Deus por testemunha de uma questão sua. Isso deve ser feito, nós vamos ver, com toda a reverência. Mas é quando em alguma situação o crente fala: olha, eu juro por Deus que eu não falei isso. Ou eu juro por Deus que eu farei aquilo. Isso é um chamado para dizer o seguinte: Deus é minha testemunha de que eu estou falando a verdade. E quando eu faço um juramento, o sentimento é: se esse juramento não for verdadeiro, eu estou disposto a receber a condenação de Deus sobre mim. Então é possível, irmãos, que um crente faça um juramento desse tipo. E aí nós vamos abrir aqui a palavra do Senhor para ver o que ela nos ensina. Vamos ver Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 20. Diz a palavra do Senhor: temam o nome do Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis e jurem somente pelo seu nome. Então nós vemos aqui na lei de Deus no Antigo Testamento uma direção e a possibilidade de um servo de Deus, um filho de Deus, alguém que é do povo de Deus, jurar no nome de Deus. Nós vemos isso também no Novo Testamento, para que não se pense que a questão do juramento ela se restringe apenas ao Antigo Testamento. Nós vamos ver em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo chamando Deus ou tomando Deus para ser testemunha. Então, 2 aos Coríntios 1, 23.
Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Então, é possível, pastor, um cristão fazer um juramento em nome de Deus? É possível. Esse juramento significa que você está tomando Deus por testemunha para garantir a verdade daquilo que você fala. Ok, gente? Bom, sendo assim, nos leva ao segundo ponto. Alguém que jurar em nome de Deus, ou alguém que tomar Deus por testemunha daquilo que diz, deve saber que precisa fazer isso de uma forma muito séria. Isso se enquadra naquilo: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Nunca fale uma mentira e tome Deus por testemunha. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão com o coração tão endurecido que mentem, ainda diz eu juro por Deus, mas está mentindo. Uma pessoa que faz uma coisa essa está debaixo de condenação. Portanto, quais devem ser as atitudes que envolvem os juramentos de um cristão em relação a tomar Deus por sua testemunha? Primeiro, quem fizer um juramento em nome de Deus deve fazer isso com temor e reverência a Deus. Vamos voltar para Deuteronômio, agora no capítulo 6, no verso 13, diz a palavra do Senhor: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo seu nome. Muito bem, agora Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 5, verso 7. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Então, perceba uma advertência que está sendo feita sobre a seriedade de um juramento a Deus. E ainda para tentar deixar mais claro, vamos aqui para no Salmo 24, de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então veja, quando alguém for tomar Deus por testemunha e for fazer algum juramento solene em nome de Deus, deve ter consciência de que isso envolve o santíssimo nome de Deus. Deve ter consciência que falar mentira em nome de Deus é se colocar debaixo de uma grande condenação. Você pode tomar Deus por uma testemunha de uma verdade que você quer estabelecer, mas tome cuidado para estar fazendo isso em verdade. Segunda coisa, quem fizer um juramento em nome de Deus deve fazer com muita convicção em relação ao conteúdo daquilo que está falando, daquilo que está prometendo. Vamos abrir então aí a palavra do Senhor em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 5, de 4 a 6. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer voto a que não pode cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Então vejam, irmãos, no mesmo sentimento de juramentos, que é quando alguém evoca o nome de Deus como uma testemunha do que aquilo que está dizendo é verdade, e se coloca debaixo de condenação no caso de uma mentira, da mesma forma em relação a votos. Os votos solenes são um compromisso que você faz de cumprir a Deus uma promessa que ele fez.
Um juramento, um voto, então, irmãos, ele, no sentido que mais nós conhecemos, pode ser considerado uma promessa. Olha, eu fiz uma promessa para Deus. E a advertência aqui da Bíblia é o seguinte: se você fizer um voto ou uma promessa para Deus, que você não demore em cumprir, que você cumpra. E que você esteja bem ciente daquilo que você vai prometer fazer. Porque é melhor você não fazer uma promessa para Deus ou um voto do que você fazer um voto para Deus e depois não cumprir. Ok? Por exemplo, irmãos, no caso da igreja presbiteriana, todo mundo que faz profissão de fé faz alguns votos para Deus, faz algumas promessas. Por exemplo, promete ser fiel à palavra de Deus, promete conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor, aqueles que têm filhos, prometem sustentar a igreja espiritual e moralmente. Isso aí nós devemos fazer de uma forma bem consciente, porque nós estamos fazendo um compromisso, uma promessa, um voto para Deus. E a instrução da palavra de Deus é que quando você fizer um voto, você cumpra aquilo que você votou, aquilo que você prometeu. Eu lembro bem que na minha igreja, que eu me converti em Cachoeira, no interior da Bahia, nós fazíamos um voto às sextas-feiras no final das reuniões de oração. O voto era mais ou menos assim: se vivo estiver e com saúde, em gratidão a Deus por mais 8 dias de vida, aqui estarei na próxima sexta-feira em reunião de oração e somente faltarei por um motivo que seja verdadeiramente justo diante de Deus. Isso era um voto que nós fazíamos. Alguns irmãos que não estavam com um sentimento tão decidido que viriam na próxima sexta-feira não falavam. Ficavam calados naquele momento, só faziam esse voto aqueles que de fato queriam cumprir o que falaram diante de Deus, né? Muito bem. Os votos e os juramentos devem ser feitos com sincero desejo de cumpri-los. Vamos ver aí a Tiago capítulo 5, no verso 12. Tiago 5, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Veja só, quando o Tiago escreve isso aqui, irmãos, ele está combatendo a banalização dos juramentos e dos votos que são feitos a Deus. Em um determinado momento, as pessoas começaram a tomar o nome de Deus em vão. E começaram a dizer, como hoje nós ouvimos muitas pessoas falando: não, eu juro por Deus que eu fiz isso, mas é mentira. Outras pessoas falam assim: não, olha, eu prometo que eu vou acompanhar você no culto amanhã, mas a pessoa não vai. Tá? E aí usa o nome de Deus para esses votos, o nome de Deus para esses juramentos. Tiago aqui está querendo reprimir esse uso do nome de Deus e dos votos e de juramentos insensatos. E Tiago quer dizer assim: olha, não deve ser necessário você tomar o nome de Deus para que alguém acredite no que você fala. O importante é que você fale sempre a verdade, que você cumpra tudo aquilo que você promete, para que as pessoas acreditem em você, sem você precisar ficar jurando. Você já viu? Quando uma pessoa que precisa ficar jurando muito para outra, é sinal de que a palavra dela não tem muita credibilidade. Porque a palavra de alguém que tem credibilidade, alguém não precisa ficar jurando. Você acredita nessa pessoa porque você entende que essa pessoa está falando a verdade com você. Então é preciso ter sinceridade no cumprimento. E uma outra coisa, irmãos, é o fator da liberdade. Ninguém é obrigado a fazer um juramento para Deus. Ninguém é obrigado a fazer um voto para Deus. Nós vamos ver aí Deuteronômio, capítulo 23, os versículos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar em cumpri-lo,
porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas, se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm que guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Importante, você não é obrigado a fazer uma promessa para Deus. Você não é obrigado a fazer um voto para Deus. Você tem liberdade de não fazer, não é? Então, assim, ninguém pode chegar para você e obrigar você a fazer um juramento, por exemplo, em uma questão espiritual, se você não está decidido a isso. Inclusive na igreja nós tomamos muito cuidado antes de receber uma pessoa como membro da igreja. Nós tentamos ao máximo esclarecer as consciências dos irmãos para quando eles se decidirem batizar-se, fazer profissão de fé na igreja, se tornar membro da igreja, assumir esse compromisso diante de Deus e diante da igreja, que seja de livre consciência. Ninguém deve, por exemplo, não, a partir de agora eu prometo ser um crente, e forçado ou sem consciência daquilo que está fazendo. A pessoa deve ter liberdade da sua decisão. Às vezes as pessoas ficam constrangendo as outras a se converterem. Até fazem ameaça para que você aceite Jesus. E às vezes a pessoa aceita Jesus e diz que se converteu e faz uma promessa de seguir ao Senhor, mas não está com a sua consciência esclarecida, não está fazendo isso no melhor sentido do significado de liberdade. Então ninguém deve ser obrigado, constrangido a fazer uma promessa para Deus. Alguém diz assim, olha, faça uma promessa para Deus, que se Deus te der um emprego, o primeiro salário que você receber, você vai entregar todo na igreja. Você pode fazer isso, você tem liberdade para fazer esse voto ao Senhor. Senhor, eu quero fazer um voto. Se o Senhor me conceder um emprego em tanto tempo, daqui a tanto tempo, se o Senhor me conceder esse emprego, eu voto ao Senhor, eu prometo ao Senhor que o meu primeiro salário eu entregarei totalmente na igreja. É possível fazer isso, mas você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado a fazer um voto. E se você fizer o voto, você vai precisar cumprir. Uma terceira questão é o seguinte: contanto que não fira a palavra de Deus, os juramentos devem ser prestados quando exigidos pela autoridade legal. Isso aqui é importante, né? Vamos aqui abrir a palavra do Senhor em Jeremias, além do profeta Jeremias, no capítulo 4 e versículo 2. Diz a palavra de Deus: se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas todas as nações e nele se gloriarão. Às vezes, irmãos, em vários países do mundo, diante de um juiz, a pessoa que vai dar um depoimento, ela é convocada a colocar a sua mão sobre uma Bíblia e ali fazer um juramento de que irá falar somente a verdade. Então, isso é algo legítimo perante Deus? Sim, é algo legítimo. Se você for convocado pela autoridade civil, e nós já aprendemos pelas Sagradas Escrituras que a autoridade procede de Deus, então, por exemplo, se um juiz aqui convoca você a participar de uma audiência, sendo você parte do processo ou sendo você uma testemunha, e você for convocado para jurar com a mão na Bíblia de que vai falar a verdade, é lícito fazer isso. A única coisa que não é lícita é você fazer um juramento que vai quebrar a palavra de Deus. E às vezes, irmãos, em países que perseguem o evangelho, uma pessoa pode ser presa se alguém desconfiar que ele é um cristão, e pode ser que uma autoridade peça que esse cristão jure que não vai mais ler a Bíblia, jure que não vai mais orar a Jesus, jure que não vai mais pregar a palavra de Deus. Esse aí é um juramento que você não deve cumprir, porque esse juramento vai quebrar a palavra do Senhor, não é? E infelizmente, irmãos, muitos cristãos perderam a vida
porque não aceitaram fazer um juramento de que não iriam mais servir ao Senhor e coisa assim. Então, esse juramento que nega a palavra do Senhor, não. Mas se você for instado por alguma autoridade a jurar com a mão na palavra de Deus que vai falar a verdade, você deve fazer isso. Finalmente, o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Somente a Deus. Vamos ver aí o Salmo 50, verso 14. Salmo 50, verso 14. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Você só pode fazer promessas a Deus. No nosso país, irmãos, sobretudo que é um país de uma presença muito forte do catolicismo, nós vemos as pessoas fazendo promessas a algum santo que não é para Deus, não é? As pessoas fazem promessa para Santo Antônio. Eu acho que Santo Antônio é o santo do casamento, não é isso? E as pessoas dizem a Santo Antônio que se arranjarem um marido ou uma esposa, vão pagar uma promessa para Santo Antônio. Isso biblicamente, irmãos, não deve ser feito. Nós só podemos fazer votos ao Deus Altíssimo. Ele é o único Deus. Assim como nós só adoramos a Ele, assim como nós reconhecemos que somente Ele é soberano, é somente com Deus que nós podemos nos comprometer. Fazer esse tipo de pedido, de súplica, de voto e de promessa a qualquer um que não seja Deus, significa incorrer na idolatria. Nós somos chamados para fazer voto somente ao Senhor. Ainda Salmo 76. Salmo 76, verso 11. Diz a palavra do Senhor: façam votos ao Senhor, seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. O povo de Deus, então, biblicamente instruído, não deve fazer promessas e votos nem a Maria, nem a Paulo, nem a Santo Antônio. Nossos votos são somente a Deus, porque Ele é o nosso único Deus, é somente nele que nós colocamos a nossa confiança, é somente Ele que nós reconhecemos como Senhor soberano do universo, e por isso só fazemos votos a Ele. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Você pode fazer um juramento, sim, compreendendo por juramento tomar Deus como testemunha de alguma verdade que você está estabelecendo. Você pode fazer um voto ao Senhor como se fosse uma promessa. Quando fizer um juramento, saiba que você está falando mesmo a verdade, porque senão seria tomar o nome de Deus em vão, e Deus não é inocente que toma o seu nome em vão. Se você fizer uma promessa ao Senhor, cumpra aquilo que você prometeu ao Senhor. Não deixe de cumprir. É melhor você não prometer a Deus do que você prometer e não cumprir. E que Deus então nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.